Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Vamos ler dos versículos 13 até o versículo 36. Mateus 23, do versículo 13 até o 36. Diz assim a palavra de Deus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Isso também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração.
Vamos orar, pedir o direcionamento do Senhor. Grande Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por Tua palavra, que o Senhor possa nos confrontar essa noite, como também, Deus, nos dar firmeza nos nossos passos diante de Ti. Abençoa os meus irmãos, Pai, que possamos ser edificados mutuamente. Em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, é lamentável o que estão fazendo com o Evangelho. O Evangelho hoje, infelizmente, ele está sendo diluído diante das pregações. E por triste também é o resultado que isso causa. Uma vez que o Evangelho ele é diluído, talvez ele é acrescentado, talvez ele é, enfim, deturpado, isso vai causar danos para os ouvintes. E muitos dos ouvintes, ouvindo esse tal evangelho, esse outro evangelho, eles acabam sendo influenciados por essa palavra que eles estão aprendendo. Em vez de serem verdadeiros cristãos, em vez de obedecerem ao Senhor como de fato deve ser, em vez de se converterem, em vez de confessar os seus pecados e crer que somente Jesus é o Filho de Deus, essas pessoas estão virando meras religiosas. Pessoas que cresceram talvez num berço cristão, não provaram da sã doutrina, ouviram um evangelho fajuto e simplesmente estão ali virando religiosos. Eles aprenderam que precisam ir para a igreja, eles aprenderam que precisa dar o dízimo, eles aprenderam que precisa fazer várias coisas para ser um cristão. Precisa deixar de fazer coisas e precisa começar a fazer outras coisas. E viram simplesmente religiosos. O problema da religiosidade é que isso leva as pessoas a viver numa pura hipocrisia. Porque por fora eles estão tentando mostrar uma coisa, mas por dentro eles são outra coisa. Talvez alguns identificaram que não são de fato um crente, mas talvez já passaram tanto tempo caminhando na fé cristã, que tem vergonha de talvez dizer, rapaz, eu não era um cristão, mas agora eu quero ser. Que continuam vivenciando essa religiosidade por fora, mas por dentro continuam mortos. Por dentro só existe podridão. O mais triste ainda é que a hipocrisia ela não está somente dentro daqueles que são descrentes, estão perdidos porque acreditaram no falso evangelho. A hipocrisia ela é tão sutil que ela pode estar no meu e no seu coração, que é um crente genuíno. Ela pode estar no meu e no seu coração, que semanalmente estamos ouvindo o verdadeiro evangelho. A hipocrisia ela é muito sutil. Porque você ouve o evangelho, você sabe qual é o padrão que Deus estabeleceu, e você talvez está caminhando, mas mediante ao caminho você tem caído, tem pecado diante do Senhor. Mas para não se humilhar diante de Deus e diante dos homens, em arrependimento, continuam vivendo uma vida hipócrita. Por fora, tentam mostrar que são verdadeiros cristãos. Tentam viver o cristianismo. Mas por dentro só há podridão também. De um lado, nós temos pessoas que precisam se converter. De outro, nós temos pessoas que precisam se arrepender. Um arrependimento é para salvação. O outro arrependimento é para poder retornar à comunhão com o Senhor. É justamente isso que nós vemos aqui nesse texto. Cristo, ele condena de uma forma severa a hipocrisia daquela geração. O contexto espiritual daquela era terrível. Homens aparentemente piedosos, tentando estabelecer padrões elevadíssimos, padrões que até mesmo Deus não estabeleceu, cobrando isso de Deus e o mundo. Mas ele fica desobrigado. Por fora ele tenta mostrar uma santa espiritualidade, mas por dentro não passa de um hipócrita. A hipocrisia é isso. É você tentar se passar por alguém que você não é. Ou fazer algo que não vem de fato de dentro. As motivações são erradas.
O hipócrita, ele não está preocupado se o Senhor que conhece o nosso coração, se ele está se agradando ou não das suas obras ou do que ele faz. O hipócrita, ele está preocupado se os homens estão se agradando. Não é à toa quando Jesus vai falar lá no Sermão do Monte, a respeito dos fariseus, falando das esmolas, das orações, do jejum, dizendo, olha, esses homens já alcançaram a recompensa deles. Eles estão fazendo tudo isso, eles já alcançaram a recompensa. E qual é a recompensa? O aplauso dos homens. Olha como aquele homem é piedoso. Olha como ele ora. Olha o quanto ele oferta. Olha o quanto ele jejua. Mas Jesus diz, olha, você, ao contrário, faz em secreto. Você não precisa tocar trombeta para si. Você não precisa chamar os holofotes para você. Deus que vem em secreto, Ele vai te recompensar. Esses hipócritas, eles não precisam da minha recompensa, porque eles já foram recompensados pelos homens. E eles só estão preocupados com essa recompensa. Mas você que é um servo fiel, faça para o Senhor. E o Deus que vem em secreto, esse vai te recompensar. Jesus, nesse texto, do versículo 13 até o versículo 36, ele vai proclamar aqui pelo menos 8 advertências. 8 advertências contra a hipocrisia. A hipocrisia pode ser escancarada, mas a hipocrisia pode ser bem sutil. Não se esqueça disso. Mas tenha cuidado. Cuidado com a hipocrisia. Porque talvez os homens não consigam decifrá-la. Mas o Deus que vê o secreto, Ele pode. E é esse Deus que eu e você, nós vamos prestar contas um dia. Talvez eu e você escapemos, talvez dos olhares dos homens. Mas do julgamento divino, a gente não escapa. Nesse texto que nós lemos aqui, Deus fala pelo menos aqui 8 vezes essa expressão ai. Essa expressão ai aqui não é simplesmente uma expressão de dor. É uma expressão que você vê uma advertência. Jesus está chamando a atenção. Jesus vem lançar agora uma série de confrontação e de exortação. Pelo menos 8 vezes Jesus lança essa expressão. Pelo menos 7 vezes ele vai repetir: hipócritas, hipócritas, hipócritas. Pelo menos 2 ou 3 vezes, se não me engano, ele vai falar cegos. Vocês são guias cegos. Jesus, ele não veio para brincar. Ele veio para revelar o pecado daqueles homens. E não somente revelar o pecado daqueles homens, mas também mostrar para aqueles que estavam seguindo aqueles homens o quão aqueles homens eram hipócritas. E o quão nós e aquelas pessoas não deveriam seguir o exemplo dessa hipocrisia. A primeira advertência que nós encontramos aqui é no versículo 13. É a advertência contra a oposição ao progresso do Evangelho. Advertência contra a oposição ao progresso do Evangelho. Versículo 13 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Aqueles homens eram tão perversos, aqueles homens eram tão terríveis, eles viviam simplesmente uma vida de fachada. Eles viviam uma santidade mentirosa. Lançavam padrões elevadíssimos. Cobravam coisas que o próprio Deus não cobrava. O que o texto diz é que essas pessoas não estavam entrando nos céus. Essas pessoas, por causa dessa hipocrisia, eles continuavam sendo inimigos de Deus. Essas pessoas estavam mortas nos seus delitos e pecados. E não somente isso. Por causa desse caminhar, eles também estavam atrapalhando outros a entrar. Eles estavam sendo pedras de tropeço. Eles estavam dificultando alguém que tivesse uma fé genuína, de fato, a crer no verdadeiro evangelho. Eles estavam simplesmente como encarregados de Satanás.
Porque o próprio Satanás é aquele que arrebata a palavra do coração daquele que está ouvindo, para que ali não venha a haver frutos. E essas pessoas aqui estavam vivendo como esses encarregados, atrapalhando o avanço do verdadeiro evangelho. Enquanto existia homens sérios, no caso, podemos citar o exemplo aqui de João Batista, o homem sério, piedoso, o homem que vivia para o Senhor, proclamando a verdade do reino, pregando arrependimento, pregando restauração. O que esses homens estavam fazendo? Estavam se opondo a João Batista. Não é à toa que até mesmo João Batista foi morto por causa de tal oposição desses hipócritas. Esses homens estavam buscando ofuscar a verdadeira verdade. Não entravam e nem deixavam os outros entrar. É incrível que as escrituras mostram que ai daquele que é de fato uma pedra de tropeço. É melhor que seja amarrado no seu pescoço uma pedra de moinho e seja lançada ao mar, do que você fazer tropeçar aqueles que o Senhor chamou. Não seja uma pedra de tropeço. Se você não quer viver o verdadeiro evangelho, vá-se embora. Mas não atrapalhe os outros. É incrível como pessoas que acham que são crentes estão deturpando a palavra e atrapalhando os outros de acreditar no verdadeiro evangelho. Inserindo mentiras que a palavra não diz. Tentando fazer pessoas acreditar naquilo que Deus não fala. Meus amados, Deus tem um juízo severo para esse tipo de gente. Não se esqueça que lá em Apocalipse vai dizer, aqueles que retirar o que está nas escrituras, ou o que vai acrescentar, sobre ele vai recair as maldições. Aquilo que Deus prometeu contra essa geração caída. Não seja uma pedra de tropeço. Seja alguém que abençoa alguém a chegar perto de Jesus. Talvez você diz que acredita no verdadeiro evangelho, mas as suas obras não mostram isso. Você também pode ser uma pedra de tropeço. Em vez de ajudar alguém a caminhar para perto de Jesus, você está atrapalhando. Tenha cuidado com quem você anda. Avalie bem as suas amizades, para que você não venha aí colher consequências na sua vida por causa da hipocrisia dos outros. E para que sim também você não venha se tornar um hipócrita. A segunda advertência que Jesus cita aqui é contra a cobiça e o espírito de autoengrandecimento. Versículo 14 ele vai mostrar isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar, fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Esses homens, eles eram tão maus. Esses hipócritas, eles eram tão perversos, que eles adentravam nas casas das viúvas. Pobres mulheres que estavam ali indefesas, talvez fragilizadas por causa da perda dos seus maridos, necessitadas talvez de atenção, até mesmo de mantimentos para a sua subsistência. E esses homens, em vez de chegar com um propósito de ser bênção, o texto diz que eles devoravam essas pessoas. Eles adentravam nessas casas e faziam um grande estrago. Um estrago talvez emocional, espiritual e até mesmo financeiro. Terrível isso. E como se não bastasse, para se justificar, para mostrar que mesmo fazendo aquilo que não é correto, se achar alguém justo e piedoso e bondoso, o que eles faziam? Eles faziam longas orações, para que os homens olhassem para eles, rapaz, esse é um homem piedoso. Fez coisa errada, mas olha como ele é piedoso. Roubou, mas fez. Não existe isso. Esses homens, eles tinham o intuito de atrapalhar a vida dos outros. Esses homens, eles eram gananciosos.
Eles não se preocupavam com as pessoas, eles se preocupavam consigo mesmo. Vocês recordam que nós falamos na semana passada que o servo de Deus, ele não pensa em si. O verdadeiro servo de Deus, ele pensa no outro. Ele coloca o outro num patamar acima do seu. Você é servo de todos. O hipócrita não. Ele quer estar acima de todos. Ele vive uma vida mentirosa, mas ele quer mostrar que ele é melhor. Ele quer mostrar que ele não falha, ele não erra. Ele é um grande homem de Deus. Colocavam aí padrões elevados para os outros, mas nem mesmo eles conseguiam cumprir. O texto diz que por isso esses homens sofreriam juízo muito mais severo. É lamentável quando a gente encontra pessoas padecendo, sofrendo, passando por grandes tribulações. E a gente vê pessoas se aproveitando dessa fragilidade. Pessoas sofrendo, talvez sem muitos recursos, desempregado, talvez padecendo doenças, grandes aflições, mas alguns se aproveitando, tentando de alguma forma dizer que, olha, eu estou contigo. Eu vim com o propósito de te ajudar. Mas por trás, eles estavam dando uma grande facada. Falta de amor. Falta de compaixão. Mas para se justificar, o que eles faziam? Longas orações. Aquela longa oração, como nós escutamos em um determinado texto. Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse inútil que está aqui do meu lado. Esse pecador miserável. Muito obrigado, porque eu não sou como ele. Do outro lado tinha uma oração simples dizendo: sê propício a mim, pecador. Alguém que entendia o seu lugar. O outro estava se exaltando, se colocando aonde de fato não estava. Cobiça e autoengrandecimento. Essa é a marca de um hipócrita. Ele não pensa em si, ele não pensa nos outros, só pensa em si. E ele pensa nessa autopromoção, nessa autoexaltação. A terceira advertência que Jesus cita aqui, está no versículo 15. Ele vai falar contra o zelo em ganhar os perdidos para a sua seita e não para o reino de Deus. O texto, no versículo 13, estava dizendo que eles estavam atrapalhando as pessoas a entrarem no reino. Mas o versículo 15 diz que eles são zelosos em ir atrás de seguidores. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, um adepto, um discípulo. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Literalmente, essas pessoas atrapalhavam os outros de entrar no reino. Mas não somente atrapalhavam, eles iam atrás dessas pessoas. Eles buscavam fazer discípulos. Eles buscavam os seus seguidores. Eles pregavam com intensidade a sua doutrina. Não a doutrina de Deus. Não o verdadeiro evangelho. O propósito dele aqui, desses homens, não era apresentar diante de Deus: Senhor, o teu nome que seja exaltado por essas almas que foram alcançadas. De forma nenhuma. O que esses homens queriam é que, diante dos maiorais, as pessoas olhassem para eles e dissessem: rapaz, como aquele homem é um pregador. Olha quantos seguidores ele alcançou. Olha quantos discípulos ele tem. Você consegue perceber ainda aqui esses homens tentando ter essa autopromoção. Esses homens ainda buscando os aplausos dos homens. Eles não estavam preocupados se era Deus que estava satisfeito com os seus adeptos. Eles estavam preocupados com os homens. E o pior, essas pessoas aqui se tornariam 2 vezes mais
mais condenada do que eles. É o que o texto diz. O tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É como se esses homens aqui não somente trouxessem para si seus adeptos, mas eles faziam grandes seguidores dessa seita. Eles faziam com dedicação esse discipulado. Esses homens sofreriam 2 vezes mais consequência. Você consegue perceber a perversão que esses adeptos estavam chegando ou iriam chegar? Deus condena esse tipo de coisa. Quando eu e você pregamos o evangelho, não é para a gente colocar no nosso checklist mais um. A glória é de Deus. Quem faz adeptos não sou eu e você. É Deus. Nós simplesmente pregamos. Nós simplesmente somos porta-vozes do Senhor. Somos um canal onde o Senhor fala por meio de nós. Mas nós não pregamos para que as pessoas olhem para nós e achem, rapaz, aquele homem é um missionário. Para que no final do dia a gente receba o tapinha nas costas. Não, a honra e a glória é de Deus. Aqueles que se converteram foi por causa do Senhor, não foi por causa de mim. Porque a palavra que foi pregada foi de Deus. E é o Senhor que salva, não você e eu. E às vezes nós ficamos ali tentando puxar as pessoas a um arrependimento, talvez a uma conversão, até facilitando aceitar Jesus. Para que no final aquela pessoa, rapaz, está vendo? Se converteu comigo, ó. Ele também. Em um determinado momento da minha vida, eu fiz um curso de evangelização de crianças. E a gente fez um certo evangelismo com as crianças. E a gente precisava prestar um relatório para os professores de como foi aquilo. E uma determinada moça lá, ela falou o seguinte, ela dando seu testemunho, ela disse assim, no meu clube se converteram 30 crianças. Eita, 30 crianças, eu fiquei assim assustado. Nos outros haviam se convertido 1, 2. No meu se converteram foi 30. Enchendo a boca e o peito. Aí, rapaz, como foi isso, né? E ela dizendo assim, contou a história e no final ela falou assim, quem quer aceitar Jesus? As crianças, todo mundo. Pronto, para ela, todo mundo aceitou Jesus. No seu relatório estava lá, 30 crianças convertidas. E ela estava lá se gabando daquilo. Se comparando com os outros. É esse o sentimento que nós devemos ter? É só misericórdia de Deus se alguém se converte. A glória é dele, não nossa. Esses homens, em vez de buscar pessoas para Deus, eles estavam buscando pessoas para Satanás. Em vez de formar pessoas filhos de Deus, eles tornavam pessoas filhos do diabo, filhos do inferno. A quarta exortação que Jesus cita aqui, está no versículo 16 ao 22. Ele vai falar contra um ensinamento errado a respeito do juramento. Ele vai dizer o seguinte, ai de vós guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isto é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por ele e por aquele que no trono está assentado. Eram pessoas que simplesmente juravam de forma sem pensar. E na cabeça deles, eles estavam obrigados ou desobrigados conforme os seus próprios interesses. Na cabeça deles, eles faziam
esses juramentos de forma aleatória. Eles não estavam preocupados que tipo de juramento estavam fazendo. Mas quando achavam conveniente quebrar alguns juramentos, alguns podiam, mas outros não. Talvez alguns juramentos mais difíceis, ou até mesmo impossíveis de cumprir, isso aqui a gente deixa de lado, isso aqui não é nada. Está tudo bem, Deus está entendendo isso, Deus sabe das lutas. Mas, quando você jura pelo ouro, quando você jura pela oferta, você tem que cumprir. 2 pesos e 2 medidas. Para algumas coisas, julgo importante cumprir. Para outras, não. E quem estabelece esse padrão? Deus? Eles mesmos. Quando era algo conveniente a eles, eles falavam, você está obrigado a jurar isso. Mas quando não era algo que agradava a eles, não, você agora não pode. Era simplesmente por eles. Eles que mandavam e desmandavam, eles que eram a norma, o padrão, a régua. E percebam que envolve aqui recurso. Ouro, oferta. As outras coisas no altar, no santuário, isso aí não. Mas no ouro, você precisa cumprir. Porque no final de tudo, quem iria lucrar eram eles. Quando envolvia recurso, dinheiro, as pessoas tinham que cumprir. Porque não seriam pessoas infiéis diante de Deus. As outras coisas eram menos importantes. Não existe isso. Deus é contra esse tipo de juramento. No próprio livro de Mateus, lá no Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre isso. Que não devemos jurar dessa forma. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. E quem estabelece essa régua, esse norte é o próprio Deus. Esses homens, eles eram tão hipócritas. Quando eles julgavam necessário quebrar, eles quebravam. Porque Deus aceitaria. Mas quando era algo que iria beneficiá-los, opa, isso aqui não. Porque se você quebrar, você vai ser amaldiçoado. Se você quebrar, você vai ser um grande pecador. Você vai ser um grande perdido, um grande hipócrita. Hipócrita, infelizmente, estavam sendo eles. Usavam 2 pesos e 2 medidas. Para os outros era uma coisa, mas para eles eram outras coisas. A quinta advertência aqui no versículo 23 e 24 é contra a prática de exaltarem as coisas menos importantes acima das questões realmente sérias. Eles exaltavam coisas que eram insignificantes no reino, mas esqueciam de vivenciar aquilo que de fato era importante. 23 e 24 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Vocês conseguem perceber a perversidade do coração desses homens aqui? Eles estavam preocupados com as coisas mínimas. Eles eram zelosos em algumas coisas da lei. Perceba aqui que no dízimo, nas pequenas coisas, colhia uma pequena porção do coentro, eles tiravam o dízimo, entregavam. Da hortelã, do cominho, eles usavam um critério bem minucioso para assim mostrar para as pessoas que eles davam o seu dízimo. Do outro lado, eram pessoas que negligenciavam coisas mais importantes. A justiça, a misericórdia, a fé. Se preocupavam com coisas menos importantes e esqueciam aquilo que era essencial. Não é à toa que quando Jesus vai falar no capítulo 7 de Mateus,
ele vai confrontar justamente esses hipócritas. Ele vai dizer, olha, naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo outro, fizemos aquilo. Mas Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Porque eram pessoas que escolhiam o que devia fazer e não abarcavam todo. Eles selecionavam que porção das escrituras eles iriam cumprir, e não todo. Deus em nenhum momento está dizendo que ao dar o dízimo, eles estavam descompromissados em ser justos, misericordiosos, pessoas de fé, fiéis. Em nenhum momento. Mas não, eles davam isso para tocar trombeta para si, mas eram pessoas imorais, injustas, sem misericórdia, eram pessoas infiéis. Em outras palavras, Jesus até diz, vocês conseguem coar o mosquito para não engolir, mas vocês conseguem engolir um camelo. Ao ponto de talvez se você engolir um mosquito, você se engasga. Mas um camelo você engole. Nem se engasga. Vocês se preocupam com as coisas pequenas, as coisas grandes vocês não se preocupam. Deixa passar. Tá tudo bem. Porque Deus vai aceitar assim. Deus não quer pessoas pela metade. Deus não quer somente o seu recurso. Ele quer a sua vida. Deus não quer somente o seu serviço. Ele quer a sua vida. Não é somente o que você faz ou deixa de fazer para Deus. É quem você é diante desse Deus. E é incrível como muitas pessoas se justificam como esses homens faziam. Ah, mas eu já estou fazendo isso. Aquilo outro eu já estou fazendo. Mas não se preocupem em ser pessoas piedosas. Não se escandalizam com outras coisas ruins que nós não deveríamos fazer. Porque está tudo bem. É porque é difícil. É porque eu não consigo. Mas não, as outras coisas estão lá fiéis, servindo, ajudando os outros. Mas se preocupar com a vida moral, não tem problema não. Eu posso falar do jeito que eu quiser. Eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu posso viver nesse mundo do jeito que eu quiser. No meu trabalho, na minha faculdade, eu posso me envolver com esse mundo do jeito que eu quiser. Por quê? Porque eu sou servo de Deus. Eu faço parte de uma igreja. Eu dou o meu dízimo, eu sirvo, eu sou ministro, eu sou pastor, eu sou aquilo outro. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com quem você é. Quem você é antes do que você faz. Esses homens eram totalmente hipócritas. Percebam aqui o quanto isso é ridículo. Aquilo que era enorme, estavam nem aí. As coisas pequenas, eles estavam se engasgando. O sexto e o sétimo advertência aqui, é o versículo 25 até o versículo 28. Eles estão juntos, basicamente tem a mesma temática. Jesus fala contra aqui a prioridade na pureza exterior e o abandono da pureza interior. Versículo 25 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e temperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Consegue perceber aqui que a importância e a prioridade deles era o exterior.
O interior, tanto faz, tanto fez. Ninguém está vendo. Ninguém consegue ler minha mente e coração. Então não importa o que está aqui dentro, o que importa é o que está fora. Deus sonda o nosso coração. Deus quer verdadeiros adoradores. Não somente no fazer, mas no ser. Ele vai citar o exemplo aqui do copo. Como se, imagine só você pegar um copo e você vai beber uma abacatada. Você bota aquela vitamina, você termina de tomar, fica aquela crosta grossa ali aí dentro, né? Aí você lava por fora. Tá limpo? Tá não. Talvez se for um copo escuro, você não vê a sujeira. Por fora tá limpo. Por dentro não importa. Mas por fora está limpo. Agora, se for um copo de vidro, um copo que a gente consegue ver o que está dentro, você percebe a imundícia. Nós só conseguimos ver o que está fora. Mas Jesus consegue ver a nossa vida de uma forma limpa, clara. Não tem empecilho para ele. Não tem camada que venha esconder a nossa imundícia de dentro. Enquanto os homens só conseguem ainda continuar vendo um copo limpo por fora, Deus vê através desse copo. Ele vê a sujeira. Ele sabe a imundícia que está lá, a imoralidade. Ele sabe, talvez, o engano que está lá, a mentira, a falta de compromisso. Ele sabe. A gente pensa que está enganando a quem? É incrível como nós esquecemos disso. É incrível quando eu e você resolvemos pecar, a gente esquece de quem está vendo. Quem realmente está vendo. A gente só se preocupa com o que os outros estão vendo. Mas o que aquele que sonda mente e coração está vendo, tanto faz. Estou preocupado com isso não. Porque a nossa preocupação no final é os homens. Isso é temor de homens. Esses homens temiam os homens. Reconhecer a sua ofensa aqui, jamais. Cair, talvez, do patamar onde eles chegaram, nunca. Continuavam sujos por dentro. Mostravam ali a sua prioridade no externo e o seu desprezo com a pureza interna. E por fim, a oitava advertência está no versículo 29 até o 36. Que vai falar contra a veneração fingida em memória aos verdadeiros servos de Deus. Vai dizer assim, versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre os santuários e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Eles estavam aqui novamente se vangloriando, dizendo, se nós estivéssemos no lugar dos nossos pais, nós não teríamos matado os profetas. A gente conhece a história do Antigo Testamento. Homens de Deus foram perseguidos por serem fiéis à proclamação do Evangelho, da palavra. Falaram sobre o reino de Deus.
anunciaram o Messias. Esses homens aqui foram úteis para o Senhor, instrumentos nas mãos de Deus. E o que é que o povo fez com esses profetas? Mataram, perseguiram, tentaram calá-los. E esses homens hipócritas estavam dizendo: se fosse nós não teríamos fazido isso. É por isso que nós estamos aqui, adornando os túmulos deles, venerando esses mortos, exaltando esses homens piedosos e santos, porque nós somos incapazes de fazer a atrocidade que os nossos pais fizeram. O que Jesus mostra para eles é que eles são mentirosos. E a gente percebe, por meio das Escrituras, o quão mentirosos foram. Jesus iria mandar homens, profetas, os sábios. Jesus iria mandar os seus para serem, de fato, mortos, para deixar claro como esses homens estavam vivendo uma mentira. E foi justamente o que eles fizeram com Jesus. Se de fato eles fossem diferentes dos seus pais, Jesus não teria morrido. Aqueles homens não teriam ido contra Jesus, acusado Jesus de forma injusta. E não somente Jesus, também os seus seguidores. Basicamente, quase todos os apóstolos morreram por causa da perseguição. Foram mártires, perseguidos por causa do evangelho. Ainda hoje, pessoas são perseguidas por causa do evangelho. Esses homens não conseguiram cumprir o que falavam. Eles não cumpriram o que falavam porque por dentro já tinha intenções maldosas. Essas intenções maldosas já era visto antes do capítulo 23. Todas as vezes que Jesus ia diante de povoados, pregava o reino, curava pessoas, como é que ficava ali os fariseus? Não é à toa que Jesus falava: por que vocês estão assim no coração de vocês? Por que vocês estão com ódio no coração de vocês? Por que vocês estão me perseguindo? Não foi assim que Jesus falou com Saulo de Tarso? Saulo, Saulo, por que me perseguis? Esses homens falavam algo com suas bocas, mas o que havia dentro não correspondia com o que eles falavam. Eram homens mentirosos, hipócritas, tentando passar uma vida espiritual diante dos outros, mas não se importavam com o que havia no seu coração. A boca fala o que está cheio o coração, isso é óbvio. Mas muitas vezes nós conseguimos enfeitar a nossa mentira e a sujeira que tem dentro. Para quê? Para que os outros não percebam. E olha que a gente faz isso bem. Mesmo sendo crente, a hipocrisia ela é sutil, meus irmãos. A hipocrisia não é somente para os perdidos. Eu e você podemos cair no pecado de hipocrisia, de tentar transparecer uma coisa sendo outra. Tenha cuidado, porque Deus lança aqui 8 advertências e mostra aqui também o seu julgamento. Mostra aqui as consequências. Porque há de ter um dia que eu e você estaremos diante de Cristo. E lá, diante dele, ele vai pedir conta daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Ele vai pedir conta. E diante de todos, nosso coração será exposto. Já pensou você, a igreja sendo arrebatada, você salvo, não perdeu a salvação por isso, nós sabemos disso. Mas você chegar lá e Cristo vai prestar contas com você. Nós estaremos lá juntos. Aí você vai estar lá, assistindo o meu julgamento. Pastor Inácio, olha o que você fez. Talvez muitos ficam assim: rapaz, o pastor. Talvez vai ser você. E a gente vai ficar assim: rapaz, aquele irmão fazia isso. Ele vivia assim. Eu achava que ele era um homem totalmente piedoso. É claro, alguns
entrarão no reino como que através do fogo, nas últimas. Mas a gente pode chegar diante de Deus não como servos negligentes, mas como servos fiéis. Já pensou a gente chegar diante do Senhor e ouvir do próprio Deus, servo bom e fiel? Pode entrar. Pode entrar. Tenha cuidado com a hipocrisia. E fique alerta se a hipocrisia não for algo dominante na sua vida. Porque se ela for dominante na sua vida, possivelmente você não é um crente. Possivelmente. Se você está se preocupando somente com o que é externo e esquecendo o que está lá dentro, a purificação interna, esse trabalho de tirar a podridão de dentro, de crucificar o próprio eu, de negar a si mesmo, de confessar os pecados diante das pessoas, de pedir perdão, de lutar de fato. Se isso não é presente na sua vida, talvez você é como um fariseu, que achava que era um servo de Deus, homens zelosos. Mas olha o que esperava eles: inferno, condenação. Se arrependa enquanto há tempo. É melhor você se arrepender hoje do que chegar iludido no céu. É melhor você se arrepender hoje do que chegar lá e ser rejeitado por Deus. É melhor se humilhar diante dos homens do que sofrer uma grande humilhação diante de Deus naquele dia, que não haverá mais retorno. Resolva a sua situação com Deus. E talvez você é um crente e tem vivido uma vida falsa e mentirosa. Pare com isso. Pare com isso. Deus não se agrada de hipocrisia. Deus não gosta de crente duas caras, que na frente dos outros é uma coisa, mas por trás é outra. Deus não gosta de crente assim. Ele condena. Ele vai resistir. Nós sabemos, como vai dizer o livro de Tiago, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se esforce para continuar sendo amigo de Deus, o Deus que conhece mente e coração, e deixe de lutar contra Deus. Tire a hipocrisia da sua vida, que nós possamos lutar contra isso, que possamos viver de fato o que ensinamos, o que cremos, e não simplesmente escolher porções que nos agradam. Deixar Deus de lado e se preocupar com o temor dos homens. Que Deus nos abençoe e proteja o nosso coração desse grande mal. Vamos orar. Grande Deus, abençoa o teu povo, Deus. Trabalha no nosso coração, Senhor. O quão pecador nós somos, Senhor. O quão sujo nós somos. Arranca de nós, Deus, toda a mentira, todo o engano, toda a hipocrisia. Tira de dentro de nós, Deus, esse medo, esse pavor dos homens. Que possamos temer em primeiro lugar a Deus. Que possamos sim nos preocupar com as coisas externas. Mas nunca esquecer do interior. Que possamos sim continuar servindo ao Senhor com intensidade. Abençoar a obra com recursos. Ser frequente nas programações. Mas de forma nenhuma, Deus, negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé. Que possamos continuar fazendo aquilo sem negligenciar as outras coisas. Ó Deus, nos ajuda a ser crente de sim, sim, não, não. A viver o que de fato cremos. E não tentar mostrar para os outros aquilo que não somos. Que o Senhor possa nos ajudar e nos ensinar, Deus, a ser servo. Aqueles que se colocam no seu devido lugar de humilhação diante do seu Senhor. Que obedecem unicamente a Ti. E que está preocupado somente com o Senhor. Nos ajuda a ser assim. E não deixe nós sermos crentes mentirosos. Que temem aos homens. Nos ajuda a lutar contra isso. Nos protege desse grande mal.
Protege a tua igreja, Pai. Que possamos ser encontrados diante do Senhor como uma igreja limpa, santa, sem mácula. Abençoa, Pai, nossa vida. E nos ajuda a lutar contra esse grande pecado que muitas vezes está escondido no nosso coração. Em nome de Cristo. Amém.